sei vocês, mas eu fiquei bastante emocionado. Feliz sábado, irmãos, amados. É um prazer estarmos juntos nessa manhã. Manhã muito especial, último sábado de abril. E antes de partilharmos a palavra de Deus, sempre que o pastor aparece tem que dar uns recadinhos, né? Não tem jeito. Eu não estou aqui todo sábado. Mas é bom que você saiba como está o movimento da igreja. Porque às vezes você perde algumas coisas porque não sabe como está. Por exemplo, não sei se você está sabendo, mas hoje à tarde vai ter um evento, um movimento missionário para novas gerações, lá em Florianópolis. E nós estamos indo com um ônibus. Nosso distrito está indo com um ônibus. Eu não sei se eles estavam assim esperando que um distrito de mais distante, né, fosse um ônibus lotado para lá. Eu não sei se eles estavam esperando isso tudo. Mas para a honra e glória de Deus, o movimento todo do Ministério da Criança, os juvenis, adolescentes, nós estamos indo com um ônibus. E aí, o programa lá é Minha Primeira Estrela. É incentivar, motivar e treinar os nossos meninos e meninas para serem evangelistas do futuro. Se nós não cuidarmos dos pequenos hoje, como vai estar a igreja amanhã? Então esse aí é o primeiro recadinho que eu queria dar. O segundo recadinho é que amanhã, pegando a mesma vibe, vamos dizer assim, né? Nós teremos alguns jovens da nossa igreja que estarão se deslocando também lá para a associação, para um projeto. Por falta d'água o pastor não morre. Muito obrigado. E a atenção de vocês. Obrigado pelo carinho. 6 jovens, se não me engano. Se estiver errado, depois me corrijam, tá? 6 jovens da nossa igreja, do nosso distrito, se colocaram à disposição de servir ao Senhor na missão Amazonas. E foram aprovados. Se eles estiverem aqui, podem ficar em pé nesse momento. Podem ficar em pé. Eu quero que vocês comecem orando por eles. 1, 2, 3, 4, está faltando. Mas amanhã nós estaremos lá, no treinamento. Tá? Serão 6 jovens, e você pode ajudar de algumas formas. Primeiro orando, ore muito por eles, porque não vai ser fácil, mas vai ser uma experiência marcante. Mesmo que ninguém se batize nessa missão lá, mas esses meninos voltam com outra cabeça. Com outra cabeça. Orem por eles. Além de orar, se alguém quiser e puder ajudá-los financeiramente, também estão à disposição. Você já viu a carinha deles aí? Eles vão precisar, a associação está entrando com alguma coisa, lá a associação lá do Amazonas também, tal, mas eles precisam correr atrás da passagem para lá. Então, aqueles que puderem, quiserem, procurem, eles vão estar aí à disposição para essa ajuda, tá bom? Outro recadinho importante, a nossa construção está de vento em popa, amém? Hoje a gente não se programou para dar uma passadinha lá, mas daqui uns dias, pode ser até sábado que vem, né, Júnior? Talvez a gente consiga. No final do culto, a gente abre lá para você ir lá ver como é que está. Alguns já têm ido, de vez em quando, ali e tal, mas olha, para você sentir, nós já estamos cobertos, dá para ver que já está coberta a igreja, o reboco está quase pronto, e por que é importante eu falar isso? Porque alguns se comprometeram com o cimento e argamassa, e nós precisamos correr com isso, porque o reboco é agora, é abril, e o abril acabou. Então a gente está começando a usar dinheiro das janelas para cobrir o reboco, porque o reboco, o dinheiro não entrou no mês. Tudo bem que eu lancei no início do mês, mas se você ainda não ajudou no reboco, ainda é tempo. De preferência agora, não leve cimento, leve dinheiro, ou dê dinheiro. Aí, na salva, você coloca ali no envelope, ou alguma coisa, faz no caixa da igreja lá, direto na conta da igreja, enfim. Por quê? Porque o período do reboco está acabando, vai mais alguns dias, ainda estamos precisando, mas daqui uns dias nós vamos precisar de verdade das aberturas. Então, todo o dinheiro que entrar agora, se não for usado para reboco, já vai ser migrado para as aberturas, porque nós precisamos fechar a igreja.
fechar completamente para a gente poder colocar forro, que é o próximo passo. Já temos um orçamento de forro aí na faixa de uns 80 mil, viu? Uns 80 mil, não é moleza. Não é moleza. Mas Deus está abençoando. Deus está nos abençoando. É tanto que basta você olhar e você vai ver como a gente está avançando. Tá? Já foram escavados ali o lugar, o baldrame, onde vai ser o banheiros e salinhas. Essa semana já tomamos mais uma decisão importante. Infelizmente, não foi tomado na época, mas ainda dá para resolver. Na sala pastoral teremos um banheiro e um vestiário, para atender quem se batiza. Não é nem para atender o pastor. Sala pastoral, o banheiro do pastor, não. Para atender quem se batiza, ou quem está ali esperando para pregar, não precisa se deslocar até o banheiro. Imagina, as diaconisas vão me agradecer, porque você sai do tanque batismal e vai molhando, até chegar no banheiro. Tá? Então teremos um banheirinho ali, saiu do tanque e já entra no banheiro para trocar de roupa, no vestiário, né? Então já molha menos. Então tudo isso é pensado aí para a gente ter uma igreja melhor nesse aspecto, tá bom? Então são esses alguns recadinhos. Assim que começar maio, a proposta financeira já é janela, já é abertura, portas e janelas, tá? Então os carnezinhos já vão estar à disposição. Lembrando que é o seguinte, mais ou menos até dos 100 carnês que nós precisávamos de R$560 parcelados em 5 vezes, mais ou menos uns 80 já saíram. Errei, Júnior? Mais ou menos uns 80, né? Ainda temos 20 carnês que não estão na mão de ninguém. E a gente pode, tanto a gente absorver como igreja, mas podemos também conseguir doadores extras, fora, até que moram longe daqui. Os 2 doadores que eu consegui foram de fora, nem vão frequentar a nossa igreja, porque eu não conheço muita gente aqui ainda, mas você conhece pessoas que podem contribuir com R$112 por mês em 5 vezes, você conhece, coloca a cachola para funcionar aí, quem será que eu posso visitar, quem será que eu posso, não é adventista, não tem problema, é só você expor a nossa necessidade, olha, nós temos uma igreja, uma construção grande e tal assim, vai servir a comunidade, vai servir, enfim, então faça a sua parte. Pense aí, bota a cabeça para funcionar, e o Júnior ainda tem alguns carnês. Tem alguém que quer levar algum carnê hoje, que não levou, que não estava aqui no dia? Tem alguém? Se tiver, levanta a mão, que ele já entrega aí. Acho que todo mundo recebeu? Será que todo mundo recebeu? Tá, mas lembre, se você puder se envolver nisso, conseguir mais pessoas para contribuir, vai ser muito importante, porque é um passo grande, envolve muito recurso, e a gente não tem, nós somos uma igreja simples, não somos uma igreja rica. Então, se a gente não se unir, a gente não consegue avançar, tá bom? Então, se você precisar de um carnê, não quis levantar a mão, não tem problema, procure o Júnior, está lá atrás ele, ó. Levanta a mão para quem não conhece o Júnior, está lá atrás ele, tá? Então, depois você pode procurar. Amados, nós iremos estudar nessa manhã uma ideia, um texto muito importante da Palavra de Deus, uma história muito importante. E eu quero convidar você a fechar seus olhos, já que falamos de coisas materiais, vamos fechar os olhos para nós partirmos agora para as coisas espirituais. Querido Pai, tua igreja se encontra reunida na tua casa para louvarmos e engrandecermos o teu nome. Nesse momento, a tua palavra será aberta. Já abrimos nossa boca em louvor, já oramos, e nós queremos agora estar com nossos ouvidos atentos, para que tudo que o Senhor venha transmitir a nós através da tua palavra, possa achar um lugarzinho em nosso coração e possa ocasionar mudança, vontade e decisão de mudarmos de vida e melhorarmos nossas relações, melhorarmos nossa vida espiritual. Que a tua palavra, ao ser aberta, possa ser honrada e glorificada, porque o que vem de ti é para o nosso bem, e nós queremos entender que é o assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos falar sobre um tema que pode ser que você diga assim, poxa pastor, esse tema não me alcança mais. Você diz assim, pastor, não tenho mais filhos, não tenho mais crianças, ou nunca tive filhos. Pode ser que você diga, não vai me alcançar. Mas todos nós temos ou netos, ou bisnetos que seja, ou temos um vizinho que precisa de um conselho, uma ajuda com alguma criança. Nós vamos falar um pouquinho de educação nessa manhã, tá? É importante que você saiba que nós temos crianças na igreja que precisam de ajuda, e saber lidar com as crianças, saber ter planos para o crescimento delas é muito importante. Olha, uma das coisas mais difíceis que existem
é educar. Não é fácil. Eu acho que todo mundo que já teve filho tem consciência disso. O que deu certo para um filho não dá certo necessariamente para o outro filho. As crianças são diferentes, são universos totalmente diferentes, e nós precisamos entender isso. Precisamos entender. Quando a gente não entende isso, nós cometemos um dos principais erros que os pais podem cometer com seus filhos: comparar um filho com outro. Quando a gente não entende que as crianças são diferentes, que os filhos são diferentes, mesmo saindo da mesma barriga, mesmo vindo de um mesmo pai, de uma mesma mãe, nascendo sob o mesmo teto, e talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã, já adulto, já avô, mas que sofreu lá atrás, na educação que teve e carregou um fardo durante sua vida toda, porque não foi tratado da forma como gostaria de ser tratado. Quando se trata de educação, eu tenho um pouquinho de experiência, trabalhei na área de educação, mas eu também sou pedagogo, sou psicopedagogo, tenho formação também na área de psicologia da família, embora não tenha o diploma na mão, mas fiz todinho o curso, não peguei o diploma, não fui atrás do diploma, mas eu fiz o curso todinho. Eu digo para você assim, que antes da década de 60, a educação parecia que tinha uma rigidez excessiva. Alguns reclamam desse período, que fui criado numa época parecia que era um quartel-general. A minha casa era assim, era um quartel-general, uma rigidez excessiva. Mas de lá para cá, o mundo caiu, sabe aquela ideia do 8 ou 80? Nós saímos do 8 e caímos no 80. Inclusive existe uma pedagogia por aí, chamada laissez-faire, que parece mais Lucifer, né? Parece mais assim, é meio que largar a criança. Deixa a criança, deixa. Diferente do que a Bíblia fala, né? Ensina a criança. Muitos hoje estão largando a criança. Não, ela tem que aprender por si só, ela tem que achar o caminho dela, ela tem isso, ela tem que aquilo. E na verdade as coisas não funcionam assim. Biblicamente não. Os filhos, quando crescem, acabam educando da forma como foram educados. Muitos não aprenderam com o erro que os pais cometeram na educação e acabam transmitindo isso, e eu cometi esse erro. Eu cometi os erros que meus pais cometeram comigo. Eu reconheço que meus pais não são perfeitos. Eu acabei em algum momento transmitindo também da mesma forma para os meus filhos. Ao invés de corrigir, algumas coisas eu consegui corrigir, mudar na minha forma de tratar, que eu achei que meus pais não acertaram naquilo. Eu digo, olha, eu vou fazer diferente com os meus filhos, mas outras coisas, quando eu vi, eu estava fazendo igual que meus pais fizeram. Algumas coisas que foram boas e outras nem tanto. Muitos pais alegam passar tempo em serviço de educação aos filhos, e depois que os filhos crescem, sofrem amargas decepções com a conduta, comportamento, caráter, que esteve nas suas mãos para a formação, mas que hoje não são dignos de exemplo. Alguns chegam a dizer assim, pastor, eu fiz tudo o que era possível para prepará-los para a vida, tanto terrena como eterna, que está nos sendo preparada, mas receberam o contraditório nessa terra. E a pergunta que muitos pais fazem, onde foi que erramos e o que faltou em nossa educação? Não sei, eu já falei, não sei se foi aqui, mas tem um texto que me marcou muito, um texto do Espírito de Profecia, que ele diz assim, e é bom que você que está namorando, está pensando em casar, tem um casalzinho ali que já está nas portas do casamento, ou que você que nem está namorando, mas daqui uns dias vai começar, que é normal, né? É natural. Eu digo para você uma coisa, Ellen White fala assim, que quando um casal começa a se engraçar, eu estou usando as minhas palavras, tá? Começa a se engraçar, para namorar, para chegar perto um do outro e tal, Satanás encosta ao lado. O objetivo de Satanás não é necessariamente destruir o casamento que vai surgir dali. Não. O objetivo de Satanás é destruir a próxima geração. Ela fala isso. O objetivo é esse. Destruir a próxima geração. Então, tudo que começa errado no namoro tem que ser consertado. Não estou dizendo que joga no lixo e acabou, não. Tem que ser consertado. Mas, lembre-se, a partir do momento que você decidir namorar, você tem um inimigo que já se aproximou, já era o seu inimigo, que é o inimigo de Deus, é seu inimigo, mas ele se aproveita e se aproxima mais ainda, porque diz ela
que ele quer imprimir o caráter dele na próxima geração que virá. Desse jeito, a imagem dele. E se os pais não estiverem atentos, desde o começo, as impressões vão passar. Eu li um livro e recomendo, não é da igreja, mas é um livro muito bom. Recomendo especialmente para adultos. Entre Lençóis. É um psicólogo que ele mostra, e os jovens agora me escutem aqui, ó. Esse livro mostra que tudo o que você faz com a sua sexualidade, antes de casar, você leva para o seu leito conjugal. Tudo o que você faz, seja pornografia, seja sexo antes do casamento, seja apenas carícias pesadas, enfim, com uma pessoa, com outra, e vai trocando de parceiro, vários parceiros, você vai levar para o seu leito conjugal. E aqui está uma das razões por que os casamentos se desfazem. Porque, na verdade, você não está só com sua esposa na cama. Você não está só com seu esposo na cama, você leva dentro da sua mente mais gente do que você imagina, quando você tem vários parceiros durante a vida. Tá? E isso é muito sério. Nós queremos aprender um pouquinho de educação através de uma história, a história de José. José tinha tudo para ser um filho problema, tudo. Primeiramente, nós não temos o tempo exato que José viveu com a mãe, e a importância da mãe na vida de um filho não se discute. José não teve a mãe por muito tempo. A gente poderia ler o texto da morte de Raquel, Gênesis 35, se você quiser abrir a Bíblia. Eu não posso ler todos os textos, senão a gente não consegue atingir o objetivo do fim do sermão, mas Gênesis 35, 16 a 21, conta que ao nascer o segundo filho de Raquel, os dois filhos que ela teve, José e Benjamim, ao nascer o segundo, ela faleceu. No parto, inclusive, eu era criança, morria de medo de pensar que a minha esposa, ao nascer o filho, pudesse morrer no parto. Eu carreguei isso, porque eu escutei essa história quando era criança, e carregava isso comigo, carreguei. No parto da minha esposa, eu suava mais do que ela. Ao nascer meus filhos, né? Nascer meus filhos, eu suava mais do que ela. De medo da minha esposa morrer no parto, por causa dessa história de Raquel. O que podemos perceber é que José, com certeza, não teve muito tempo com Raquel. Por quê? Porque aproximadamente com 17 anos, ele foi vendido. E antes disso, ele já havia perdido a sua mãe. A ausência da mãe na vida de uma criança talvez seja o principal problema que uma criança poderá enfrentar. É duro, é difícil. Mas dá para vencer quando existem pessoas amáveis, carinhosas ao redor. É possível. Muitas pessoas foram criadas sem mãe. E talvez tenha algumas representações aqui. E venceram. É possível. Mas é luta. Jacó, como pai, não conseguia levar tão bem o rumo da educação como a presença da mãe faria. Os dois juntos fariam o equilíbrio da educação de uma criança. Lá em casa, na minha casa, falando nisso, falta menos de um mês para a patroa voltar, viu? Glória a Deus. Menos de um mês, estou contando os dias, viu? Contagem regressiva. Mas lá em casa nós somos muito diferentes. Eu era muito sistemático e estou aprendendo a diminuir um pouquinho. Era muito sistemático. Minha esposa já mais solta, mais próxima, mais carinhosa com os filhos. Eu era muito assim, mais rigoroso. E eu cometi muitos erros por causa disso. Quando você tem o pai e a mãe, isso se equilibra. Isso se equilibra. É muito importante que você pense nisso. Você que é casado, pense nisso. Você que é solteiro, pense nisso. Jacó possuía muitos problemas. Além de ter muitas mulheres, 4 mulheres, cada qual com seus muitos filhos, todos para que o seu trabalho sustentasse e ainda desse educação, carinho, atenção. Não era fácil suprir todos os requisitos. Jacó sofreu bastante e ainda perdeu a mulher amada que era dos 2 filhos. O outro problema para José era saber que era um problema, que o pai o amava mais do que os outros irmãos. Isso é um problema, não é bom. Não pensa que é bom, não é bom. Jacó não soube coordenar isso, e ele acabava demonstrando que amava mais José do que os outros. Isso, logicamente, poderia tê-lo influenciado José a ter um caráter egoísta, orgulhoso e de desamor para com seus irmãos e para com a comunidade. Se tornaria uma pessoa fechada, individualista, né? Isso não era bom. Até mesmo os problemas que ele tinha com seus irmãos, as intrigas constantes,
poderiam ser contados como os fatores para que José tivesse um caráter poluído, construído deformadamente. Por último, ainda muito jovem, foi separado totalmente das pessoas que ele amava. Embora todos esses problemas fossem constantes na vida de José, ele soube aprender com os problemas e com a verdadeira educação que ele recebeu. Então, primeiramente, nós vamos fazer, no sermão de hoje, nós vamos inverter. Primeiramente, nós vamos ver o resultado da educação que José teve. Depois, nós vamos ver uma receitinha que nós tiramos da vida de José. Uma receita que Jacó conseguiu transmitir ao seu filho. Bom, quais são alguns resultados da educação que José recebeu? Primeiro, uma vida turbulenta, uma hora ele estava em alta, outra hora ele estava em baixa, e nós começamos lembrando que ele era o filho mais amado, mas ao mesmo tempo era o irmão mais odiado. Odiado a ponto de ser vendido, e quando isso ocorreu, o seu pensamento não foi só de desespero. Lógico que ficou desesperado, o menino fica longe da família, pessoas desconhecidas, levado como escravo, é lógico, mas ele não ficou apenas desesperado, desanimado. A tristeza e o medo invadiu seu coração, mas olha o que diz no livro Educação, no momento crítico da sua vida, falando de José, quando ele fazia aquela terrível viagem do lar da sua infância em Canaã até o cativeiro no Egito, olhando, imagine ele nas colinas ali desérticas daquela região, indo em direção ao Egito, longe, ele provavelmente caminhando, não deram um camelo para ele, não deram um cavalo para ele ia a pé, caminhando com as mãos, provavelmente ali, amarrados, talvez com alguma coisa ainda amarrando o pé, não sei, alguma coisa assim. Ele olhou pela última vez as colinas que ocultavam as tendas de sua parentela. José lembrou-se do Deus de seu pai. Recordou-se das lições da infância e sua alma fremiu com a resolução de se tornar uma pessoa verdadeira. Ali, enquanto via a tenda do seu pai se distanciar, ele lembrou de algumas coisas. Eu queria destacar duas coisas. Se seu filho, presta atenção agora, se seu filho fosse separado do seu lar hoje, do que ele se lembraria? Quais são as lembranças que você acha que está fixando no coração dos seus filhos? Será que ele vai lembrar de amor, de carinho, das lições, do respeito, de atenção, da palavra de Deus, do Deus de seu pai, do jantar em família? Se seu filho fosse arrancado de você hoje, pensa um pouquinho aí, o que é que você pensa que ficaria gravado na alma, no coração, na mente do seu filho? Porque enquanto José caminhava ali amarrado, ele olhou para trás e ele viu as colinas e de longe viu as tendas do seu pai. E diz o texto que ele lembrou-se do Deus de seu pai. Para lembrar do Deus de seu pai, ele lembrava talvez do culto que faziam juntos, lembrava do altar que era construído, lembrava das dicas que o pai dele dava, da fidelidade que o pai dele mostrava. Tudo isso com certeza frisou, marcou a alma de José. Ainda disse, Ellen White diz ainda que José decidiu ser verdadeiro. Seu filho decidiria o quê se estivesse sendo arrancado de você, arrancado e ficasse longe de você? Não é muito difícil saber dessas coisas. Basta você avaliar como seu filho age ou reage quando está longe de você hoje. Na escola, na rua, no clube, no futebol, como ele reage quando está longe de você? Você está criando um escravo ou você está formando alguém que pensa, que consegue decidir longe de você, que consegue avaliar as muitas situações que o mundo vai colocar na frente do seu filho? Ele consegue avaliar situações e dizer, não, isso aqui está errado, eu vou para o outro lado. Ele consegue fazer isso? Ou você criou um filho que só vai saber responder quando está do seu lado? Seu filho precisa ser um pensante, porque ele foi criado assim, para ser pensante, não um mero refletor do pensamento de alguém. Ele não pode simplesmente dizer, não, porque meu pai disse isso, não, porque minha mãe disse isso. Um dia,
Nós somos vegetarianos lá em casa. Um dia, meu filho foi convidado para uma festinha. Ele era pequeno, gente, pequenininho. E aí, ofereceram para ele coisas com carne e ele disse não. E ele disse não porque o papai disse que não. Tá bom. Ele era pequenininho. E aí ele chegou em casa e disse assim, papai, teve carne lá na festinha. Pequenininho mesmo, pequenininho, 5, 6 anos. E eu não comi. É mesmo, meu filho? E você falou o quê? Eu disse que o papai não deixa, então senta aqui, vem cá. Papai deixa. Eu falei para ele, papai deixa. Você pode comer, meu filho. Se você não come carne porque o papai não deixa, então pode comer. Fica à vontade. Falei com ele claramente. Sentei com ele e disse. Agora, eu vou te dizer por que nós não comemos aqui em casa. Por quê? Aí eu falei para ele, primeiro porque lá no céu bichinho nenhum vai morrer. E se eu estou me preparando para ir para o céu, então eu não mato bichinhos aqui na terra. Para começar é por isso. Segundo, porque olha que beleza que são os bichinhos. Eles têm vida. Não tem lógica a gente matar os bichinhos. É por isso que a gente não come aqui em casa. E eu eduquei, ensinei ele a pensar. Não necessariamente refletir porque o papai não deixa. Não é o papai que não deixa, não, coma. É tanto que minha filha come. A minha filha come carne. Lá em casa, eu, minha esposa e meu filho não comemos. Mas a minha filha decidiu por ela comer. E a gente respeita. Já orientamos, já educamos, já ensinamos, já falamos, mas ela decidiu comer. Ela come. Então eu preciso, de alguma forma, ensinar meu filho a pensar. José era um ser pensante. Porque quando ele ficou longe dos seus pais, ele não precisava do pai dizendo o que fazer. E o que não fazer. Ele precisava ter consciência do que fazer. A segunda parte de Provérbios 22, verso 6, se cumpriu na vida de José. Provérbios 22, verso 6, que eu citei agora há pouco aqui na apresentação do neném, da Maitê, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Lembrando-se de que esse texto não é uma promessa incondicional de Deus, tá? Não é. Sabe por quê? Como é que você sabe disso, pastor? Porque muitos filhos de Deus, perfeito, não querem saber dele. Então não é uma promessa. Não quer dizer que você educou na igreja, você comprou a lição da escola sabatina, você botou na escola adventista, você fez isso, você aquilo, seu filho não vai se desviar. Não é isso. Não cobre de Deus que seu filho permaneça para sempre nos caminhos de Deus por causa dessa promessa. Porque na verdade não é uma promessa incondicional. É uma dica, é um provérbio. O que é um provérbio? Conselhos. São conselhos. O conselho é, se você fizer, é muito mais provável que seu filho permaneça. A sementinha fica no coração. Os princípios ficam. É muito mais provável. Lembrando que não é só o que você ensina, é como ensina. Porque se você ensinou a coisa certa, mas da forma errada, é mais provável que você afaste a igreja do seu filho do que aproxime. Ah, mas eu ensinei tudo que era certo, mas da forma certa? Essa é a pergunta. Como você ensinou? É muito importante, não somente o que ensinou. Ao invés de revolta, José, estou falando de José, veio à mente o ser verdadeiro, o ser honesto, e lembrara-se de Deus, que agora, num lugar distante, pagão, era a única coisa que o ligava ao seu pai. Era Deus. Ele não tinha mais nada, ele não tinha a presença do pai, ele não tinha o dinheiro do pai, ele não tinha nada. É a única coisa que ele tinha em comum e ninguém podia tirar dele. Não interessa se ele estava no calabouço, na casa de Potifar, ou se ele estava na areia lá trabalhando, não sei, não interessa. Podiam tirar tudo dele, menos a conexão que ele tinha com seu pai, através do mesmo Deus que eles possuíam. Mesmo Deus. De vendido, servo, sua vida foi melhorando. Ele se tornou, devido à sua conduta e postura, um confidente companheiro do seu chefe, que deixou tudo à sua disposição. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 39. Eu estou lendo menos versos por causa do tempo. Tem muitos textos que poderíamos ler. Mas esse texto é importante, muito importante. Gênesis 39, verso 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos
tudo que tinha. Gente, o cara era um escravo e recebeu tudo era ele que administrava, tudo. Ele era um escravo, mas ele era um administrador, de verdade. A sua postura fez com que o chefe dele confiasse tudo às mãos dele. Como sempre teve em mente, mesmo na adversidade, José sabia ser fiel na adversidade e na prosperidade. Ele foi verdadeiro e fiel, não temendo o que poderia lhe ocorrer. Ainda está em Gênesis 39, leia o verso 9 comigo. Olha a resposta que ele deu. Ele não é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, falando para a mulher dele, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Deus permitiu que sua vida estivesse em baixa novamente. Você conhece a história? Ele foi parar na prisão, no calabouço. Na prisão como criminoso, ele tinha a mesma postura, a ponto de colocar um prisioneiro para cuidar dos prisioneiros. Era, se fosse pensar numa linguagem de hoje, num ditado, era como colocar uma raposa cuidando do galinheiro. Só que no caso de José, ele era fiel, não era uma raposa. Mas imagine o carcereiro deixar José tomar conta dos prisioneiros. Ele era também um prisioneiro, mas ele era uma pessoa tão transparente, tão verdadeiro, tão fiel, que foi colocado para cuidar. Novamente sua sorte muda ao interpretar os sonhos de seus colegas de prisão. E assim ele foi, indo e voltando, altos e baixos. Deus não poderia usar uma pessoa da forma como usou José, os sonhos que ele recebeu, se ele não tivesse um caráter formado da maneira como Deus queria. O que o habilitou a preservar sua integridade? Uma educação diferenciada. José suportou a prova da adversidade e da prosperidade de modo semelhante. Como podemos enxergar essa vida vitoriosa como fruto de uma educação? Como? Como que a gente consegue enxergar isso na Bíblia? A vida de José foi um exemplo, que eu acho que se pudesse levantar a mão aqui, quantos pais aqui gostariam de ter um filho que seguisse, ou que fosse próximo das respostas que José deu, a educação que recebeu? Todo mundo gostaria de ter um filho parecido com José, no sentido de dar respostas positivas, né? Jacó trabalhou com o caráter de seu filho, envolvendo alguns aspectos cruciais. E esses 3 aspectos cruciais, eu queria explorar um pouquinho com vocês. Mas antes disso, muita coisa faltou na vida de José. Não tem como negar, muita coisa faltou. Mas 3 aspectos Jacó não deixou faltar. Sabe, muita coisa pode faltar na vida do seu filho. Brinquedos caros, chiques, viagens, dinheiro, mas algumas coisas não podem faltar, não podem. A educação que Jacó deu, mesmo com muita dificuldade, transmitiu ao seu filho, no pouco tempo que ficou com seu filho, fez toda a diferença. Primeira coisa, abra sua Bíblia em Gênesis 37, verso 2. Primeira dica da educação que Jacó transmitiu a José. Primeira dica. O texto de Gênesis 37, verso 2, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, o que ele fazia? Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Eu quero me prender na primeira parte do verso. Ainda novinho, com 17 anos, ele já cuidava sozinho dos rebanhos. Ele começou cedo a trabalhar. Você quer ter um filho melhor? Você quer ter um filho fiel? Você quer ter um filho capaz, honesto? Precisa educá-lo a ser útil. A nossa legislação não permite botar nossos filhos para trabalhar. Infelizmente, viu? Infelizmente. Porque boa parte dos cidadãos de bem que estão aqui, já de cabelinho branco, alguns até sem cabelo, começaram cedo a trabalhar. E hoje são pessoas de bem. Não fez mal nenhum o trabalho. Mal nenhum. Não estou dizendo que a educação, a escola, não, tem que estudar. Não estou dizendo, tá? Não estou voltando no tempo, não, por favor. A gente tem que pegar as coisas boas de cada época. Infelizmente, para poder colocar as crianças na escola, elas já não podem fazer mais nada. Criança não pode mais fazer mais nada. Mas você tem sua casa. Use tudo que você puder dentro de casa para fazer de seu filho uma pessoa útil.
Digo mais, a maior parte dos jovens que se suicidam é porque não veem utilidade na sua vida. Não veem razão para viver. Acham que não servem para nada. Boa parte é por isso. Boa parte, não é tudo, mas boa parte. Muitos problemas de depressão podem se resolver. Depressão que eu estou falando para jovens, juvenis, adolescentes deprimidos. Podem se resolver se sentirem amados e úteis. Úteis. Eu sirvo para alguma coisa. Não tenha medo de colocar seu filho para fazer coisas em casa. Ele vai chiar, vai espernear, vai reclamar, vai. Mas você precisa colocar seu filho para ser útil. Cada dia que passa, os pais carregam uma carga cada vez maior, porque os filhos não querem fazer absolutamente nada. Lá em casa não é fácil, não. Para que eles queiram fazer, lavar uma louça, jogar um lixo, não é fácil, não é fácil. Ajudar a limpar a casa, cuidar do seu quarto, não é simples. Mas a gente tem que fazer. Tem que contribuir. Meus filhos sempre pediram mesada, mas nunca foi de graça. Lá em casa não, nunca foi de graça. Em algum momento eu até trocava dinheiro para eles correrem atrás de se desenvolver em alguma coisa. Eu falava para eles assim, ó, cada música que você aprender no piano, eu te dou R$5. Se você aprender 10 músicas esse mês, R$50. Mas dinheiro? Não. Se o dinheiro não vem para mim de graça, eu vou ensinar meu filho a ter dinheiro de graça? Nunca. Nunca meus filhos tiveram dinheiro de graça. Nunca. Eu trocava com os meus filhos leitura por dinheiro. Leia 200 páginas que eu te dou R$20. E acompanhava. O que deu aí? Aprendeu o quê? Não, dinheiro de graça nunca. Se o dinheiro não vem, para ninguém vem de graça, não cai do céu. Dinheiro não vem de graça. Então, precisa aprender. Hoje, por favor, não contem para o meu filho que eu vou contar isso. Pode ser que ele fique com vergonha. Mas ele está lá nos Estados Unidos. Ele limpa 40 banheiros por dia. Tem 16 anos, tá? 16 anos. 40 banheiros por dia na escola adventista de lá. Ele conseguiu um emprego. Estuda até as 2 da tarde e vai limpar banheiro. Sozinho, 40 banheiros. Eu não estou dizendo que meu filho é exemplo de nada, mas eu tentei ensiná-los a ser úteis. Que nenhum trabalho é digno, é ruim. E hoje ele tem o dinheirinho dele lá. E está feliz da vida. Já falou, pai, quando eu voltar para o Brasil, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Eu quero ganhar dinheiro também. Não quero só estudar. Não vai ser muito fácil. O Brasil é outra coisa, né? Mas lá, com 16 anos, ele limpa sozinho. Ele fica até 9 a 10 da noite limpando o banheiro, depois do expediente da escola. Eu tenho orgulho disso. Mas ele está limpando o banheiro, pastor? Sim, mas eu tenho orgulho, porque ele não tem medo de trabalho. Quem começa um dia limpando o banheiro, não tem medo de limpar banheiro, encara qualquer coisa e Deus abençoa. Deus abençoa. Ensine seu filho a ser útil. Até porque a Bíblia diz em João 5,17, que Deus trabalha até hoje, e Jesus também. O jardim do Éden era perfeito, mas Deus deu trabalho a Adão. Trabalho. O trabalho não vem depois do pecado, viu? O trabalho não foi depois do pecado, não. Depois do pecado vieram os problemas do trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas o trabalho é anterior ao pecado. Deus disse assim, ó, vou te dar um jardim para você cultivar e guardar. Trabalho. Porque manter a mente útil é imprescindível para uma mente limpa, uma mente decente. Provérbios 6,6 diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem que ensinar os nossos filhos. Aí ter com a formiga, trabalhar. Tem que trabalhar, fazer alguma coisa de útil. Nunca paguei meus filhos porque limparam o quarto, viu? Isso é obrigação. Nunca. Você tem que saber diferenciar essas coisas. Não. Outra coisa, eu pagava para buscar cultura, educação, outras coisas. Mas para trabalhar dentro de casa, nunca. Se está todo mundo ali trabalhando, eu e minha esposa, ajudando ali na organização da casa. Então, mas faça isso. Não estou me usando como exemplo, necessariamente, que não é perfeita a minha casa. Mas algumas coisinhas que eu faço, acho que são boas.
e eu posso transmitir aqui para vocês. Os pais que desejam que seus filhos tenham sucesso numa vida futura devem, desde cedo, dentro dos limites legais da idade, ensinar os filhos a trabalhar. Façam isso. Jacó ensinou seu filho a trabalhar, ele não tinha medo de trabalho. Ele se tornou escravo no Egito, na prisão ele trabalhou, depois ele foi para o trono, governador, e ele trabalhava. José não tinha medo de trabalho. Segunda coisa que fez com que José fosse quem ele foi, está em Gênesis 39:9, nós já lemos, mas ele diz assim, ele não é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Além de uma vida útil, que ajuda a ter uma mente saudável, ele também tinha uma vida pura. Como é difícil no século 21 manter a vida pura dos nossos filhos. Vida pura e simples de José. Trabalhava e morava no campo, longe das prostituições da cidade grande, longe dos ídolos que pudessem corromper. Seus olhos, diz Ellen White, eram puros. E quando nós temos uma mente pura, a gente se assemelha a Deus. Abra sua Bíblia em Abacuque 1:13. É um livrinho bem pequenininho, difícil de encontrar para alguns aí. Fica ali um pouco entre Daniel e Mateus, naqueles livrinhos pequenininhos. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Abacuque 1:13. Falando de Deus aqui. Acharam? Estou dando um tempinho mais, porque Abacuque é complicado. Abacuque 1, verso 13. Não sei por que não temos mais pessoas colocando o nome dos filhos de Abacuque, né? Quão poucos Abacuques tem no mundo, né? Sofonias, tem tão pouco, né? Mas vamos lá. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Esse é Deus. Tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque sabia que Deus era puro de olhos, puro de mente, que não tolera a opressão. Abacuque sabia. E José se fez próximo a Deus, ele era parecido com Deus, parecido, semelhante, é tudo que Deus quer de nós. Sejamos semelhantes a Jesus, parecidos, puro de olhos, puro. Por isso ele deu aquela resposta: como, pois, faria tamanho mal e pecaria contra Deus? José estava preparado para enfrentar as provas, porque a sua educação não visava apenas o físico, mas visava o mental, o espiritual, visava alimentar a alma com coisas boas. A pergunta clara, para mim e para você: para quem é mais fácil vencer as tentações? Como as que José venceu? Quem nunca viu, nem manchou os olhos e ouvidos com as corrupções do mundo? Ou para quem, sem nem mesmo sair de casa, tem corrompido os seus olhos, seus ouvidos, sendo bombardeado pela TV, pela internet, pelo celular, pelas revistas e outras coisas mais? Para quem é mais fácil vencer? Por isso que Davi falava: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Muito mais difícil vencer se você estiver alimentando seus sentidos com porcaria. E hoje, você não consegue escapar de ver porcaria, não consegue. Se você abrir seu celular, nas redes sociais, coisas que você não pede, pipocam na sua frente. Você nunca pediu, mas está ali. Coisas que levam você para um outro pensamento, para outra coisa. Outra pergunta: será que existe um local onde os nossos filhos podem estar mais distantes das corrupções do mundo? Melhor lugar é o nosso lar. Melhor lugar. Tudo tem que começar ali, o quartel-general, as igrejas. Melhor lugar para os nossos filhos, igreja. Escolher uma boa escola, uma escola que preserve os princípios. Alguém uma vez me disse assim: pastor, mas a escola adventista é cara. Infelizmente a gente não consegue atender a todos, como escola adventista, não consegue. Mas a Associação Catarinense tem feito o melhor para que o máximo de filhos da igreja estejam lá. Se alguém discordar depois, me procure, a gente vai tentar ver se ajuda. Tá?
Mas observe, a escola adventista não é perfeita. Não é perfeita. Pastor, na sala do meu filho tem menino que fala palavrão. Tem menino que olha pornografia. Na sala do meu filho, estou falando da escola adventista, tá? Eu estou inventando aqui, não estou dizendo que alguém chegou para mim, não. Por favor. Mas na sala do meu filho tem alguém que fala assim, tem alguém que faz aquilo outro, tem alguém que não respeita o professor, tem alguém assim, assim, assado. Tem. E tem, gente. Onde tem menino, tem isso. A escola adventista não foi feita para filhos de adventistas. E digo mais, se só tivesse filho de adventista, teria os mesmos problemas. Teria. Pode ter certeza. Porque nossos filhos não estão ilesos, não estão totalmente protegidos disso tudo dentro de casa, quanto mais dentro de uma escola. Eu trabalhei na educação adventista há muitos anos. E eu vou dizer algumas coisas para vocês. Os meninos que estão circulando ao redor dos nossos filhos na escola não são perfeitos. E muitos não são adventistas. E vão influenciar nossos filhos para algumas coisas. Mas a maioria, observe que eu estou colocando a maioria, dos funcionários e professores que trabalham aqui são adventistas. A maioria. Nem todos, mas a maioria. Isso é bom? É ótimo. Porque você tem influência dos outros meninos, mas você tem um professor, pelo menos na sala, que tem um conhecimento básico do que deve ser feito e tenta orientar os meninos. Tem defeitos? Tem. Tem professores que não deveriam estar aqui? Talvez sim. Talvez sim. Não posso chegar a outra conclusão. Mas eu digo para você que ainda é o melhor lugar. Essa semana um pai me procurou. Pastor, me ajude. Eu preciso de um espaço para minha filha na escola adventista. Me ajude. Botei minha filha numa escola não sei das quantas aí, e hoje minha filha está fumando. E lá, parece que ninguém faz nada. Se fosse aqui, diferente. Alguém, pelo menos, um professor, um funcionário, vai chegar junto, vai colar. Para fechar o assunto de escola adventista, eu quero dizer uma coisinha para vocês. Não interessa a experiência negativa ou positiva que você teve com essa escola. Não sei, talvez você tenha uma experiência negativa. Mas eu quero te dizer que a educação adventista não tem concorrente. A educação adventista tem um inimigo. É diferente de todas as outras. Ela não tem concorrência. Acima de qualquer concorrência, ela tem um inimigo que não quer que ela funcione. De jeito nenhum. Então, se você tem alguma coisa para falar desse lugar aí, cuidado. Fale para as pessoas de direito. Não estou dizendo para você se calar. Se tem coisa para consertar, vá lá e fale. Fale, mas fale para as pessoas de direito. Mas não manche o nome da única escola adventista que tem aqui. Não manche, não faça isso. Os livros hoje das outras escolas, você vai encontrar de tudo. Os nossos livros não são bons, pastor. Pode ser. Lembre-se que eu já fui departamental de educação 10 anos, já lutei muito, até para consertar esses livros, bastante. Tem livros que não são bons mesmo. Concordo com você. Mas os nossos livros contêm o que nós queremos que nossos filhos aprendam. Contém. Porque nós queremos que nossos filhos sejam bons em matemática, em português, que passem no vestibular, que façam medicina, que façam direito, que façam isso. Nós queremos, todo mundo quer, eu também quero. Mas acima de tudo, isso tudo vai ficar por aqui. Tudo vai ficar. Se meu filho não estiver no céu, tudo que ele foi aqui, não serviu de nada. Não serviu de nada. Proteja a escola adventista. Proteja. Você como pai e mãe, acima, vamos dizer que nós não tivéssemos educação adventista aqui, escola adventista. Vamos dizer que não tivéssemos. A igreja adventista possui, acima de uma escola adventista, a igreja adventista possui uma filosofia de educação. Que é acima da escola adventista. A escola adventista surgiu depois. Primeiro veio a filosofia de educação. Se você não, meu filho já está grande, pastor, não estuda mais aqui. Ou meu filho está muito pequeno. A igreja tem uma filosofia de educação. Estude, pesquise. Nós temos uma filosofia que, inclusive, é valorizada pelas pessoas de fora. E a gente não valoriza, como sempre. A filosofia da igreja, da educação, é importante.
Estude, pesquise, vá aprender. É importante. Fechando, que o tempo já se foi. Além de ensinar seu filho a trabalhar, além de manter seu filho mais puro possível, porque os limpos de coração verão a Deus, ensine seu filho a amar a Deus. José deu aquela resposta à mulher de Potifar. Como eu pecaria contra Deus? Como? Ensine seu filho. Em sua meninice, José foi ensinado o amor e o temor de Deus. E esse era o ponto que fazia com que a mente pura de José, provinda de uma vida saudável e um labutar diário, entrasse em contato com Deus e lhe dirigisse a vida. Podiam tirar tudo de José, mas ninguém, nem pais, nem irmãos, nem chefes, podiam tirar o conceito e a experiência que José tinha de Deus e com Deus. De nada adianta seu filho trabalhar, estudar, cuidar da mente, se Deus não for convidado a morar no seu coração. A educação, para ser completa, precisa desse item imprescindível que Jacó não deixou faltar. A receita da educação de José se completa aqui. Trabalho útil, se sentir útil, manter a mente pura o máximo que você puder num mundo difícil e amar a Deus. Plante essas 3 coisas, porque são pontos essenciais. Esse último é o principal. Plante Deus no coração do seu filho. Essa foi a receita que levou José a ter a vida que teve e agir como filho de um rei, mesmo num calabouço, mesmo como escravo. Ellen White, no livro Educação, fala assim: educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Educação de José, exatamente isso. Físico, intelectual e espiritual. Deus sabe que é melhor para nós. José foi um exemplo no passado e continua sendo hoje um exemplo para todos nós. Mesmo com pessoas defeituosas e problemas que você pode encontrar por aí, mas procure orientar seu filho a lidar com cada situação, a ser emocionalmente saudável. Comece por você, faça de tudo para que seu filho cresça assim, sabendo de todas as coisas que ele precisa fazer e tendo acesso a isso. Lembre-se, você precisa usar todas as ferramentas que Deus deixou na sua mão para guiar seu filho para o céu. Eu recebi hoje de manhã, a pessoa que me entregou isso aqui nem sabia que eu ia pregar de educação, mas me entregou aqui, ó. Meus olhos já não estão bons, viu? A velhice chegou. Vamos lá. Alunos presentes na escola sabatina, Jardim. No relatório que foi para a associação, um aluno presente. No outro, primários, nenhum. No relatório que foi, não estou dizendo que foi hoje, tá? Esse relatório já foi para lá e já voltou para a minha mão. Lição da escola sabatina, do Jardim, nenhum tem lição. Você está investindo em quem mesmo? Primário, nenhum tem lição. Ou o relatório foi feito errado, mas está aqui, ó, escrito, impresso. Ou fizeram o relatório errado, ou essa é a realidade das novas gerações da nossa igreja. Quem é que tem lição? Cadê? Juvenis, 2 tem lição. 2. Onde é que nós queremos chegar com nossos filhos? Ah, pastor, mas meu filho estudou a lição de escola sabatina a vida toda, estudei com ele, hoje está fora da igreja. Use todas as ferramentas que Deus colocou na sua mão. Pai que não chega cedo à escola sabatina, seu filho perde a lição, o momento da criança, é o momento que a criança tem contato com Deus, é ali, aqui, veja se eles estão prestando atenção. Eu estou pregando aqui, eles não estão prestando atenção, mas o momento deles é lá e você não chega cedo. Como assim? Onde é que você quer chegar com seu filho? Sem lição, não estuda em casa, não faz nada, não alimenta seu filho, vem para cá, não sei o que fazer, sinceramente. Onde é que nós queremos chegar como igreja? Até quando a nossa igreja vai funcionar? O que você tem feito pelo seu filho adolescente? Qual é o investimento que você tem feito de verdade? De tempo, de recurso, de atenção, de conversar. O que você tem feito para o seu filho? E você que é avô, avó, se você vê que a casa do seu filho está uma bagunça nesse aspecto, compre você a lição, mas não deixe seu neto sem lição. Não é possível que nós queremos ir para o céu com um relatório desse aqui. Onde estão nossas crianças?
e valorize os professores. Porque você tem um filho em casa ou 2 e já passa sufoco. Aí estão os professores aí com 25, 30 meninos na sala. Não é fácil. Se você nunca esteve numa sala de aula, valorize. Não é fácil. São 30 universos diferentes para você tentar dar atenção. Jamais tire a autoridade de um professor na frente do seu filho. Jamais faça. É o maior mal que você pode fazer. Se você está com raiva da escola sabatina, do professor da escola sabatina, da diretora infantil, procure no privado, converse com ela no privado, mas com seu filho, jamais faça isso. Você vai estragar o seu filho para sempre. Não fale mal da escola, nem da escola sabatina, nem da igreja, e mesmo que você me odeie, não fale mal do pastor para o seu filho. Fale para mim. Fale até para outros adultos se você quiser. Vá lá na associação falar mal de mim. Mas não queime as influências espirituais, as autoridades que Deus colocou para ajudar na educação do seu filho. Jamais leve seu filho para conversar com a diretora junto com você, para queimar a diretora da escola. Nem a professora da escola sabatina. Se seu filho não souber lidar com a autoridade humana, por mais pecadores que sejam aqui na terra, por mais errado que o professor esteja, se o seu filho não souber lidar com a autoridade humana, jamais vai saber lidar com a autoridade do céu. Jamais. E se seu filho não sabe respeitar um professor, vai apanhar na rua da polícia. Porque a polícia não passa a mão na cabeça. O professor cuida, aquele negócio todo. A polícia não faz isso. Ensine seu filho a ser respeitoso com as autoridades todas. Todas. Não interessa se o presidente da república é ladrão. Mas é autoridade. Só respeite. Saiba como falar, como tratar todas as autoridades. Todas. Saber lidar com as pessoas é um dos maiores bens que você pode dar para o seu filho. Cuide da vida espiritual do seu pequeno. Desde já. Comece para ontem. Para ontem. Se eu falar, meu filho não estuda, sente com ele. Conte história, tire tempo. Porque o tempo que você não tira hoje, você vai perder lá na frente. Você vai sentir falta lá na frente. Faça isso hoje. E você terá uma família melhor, mais feliz e mais unida. Nós vamos ouvir uma música. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristezas e pesar, mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar, e me deu a mão, pra me consolar, e foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver, quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou.
Se hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me amparou, ouviu o meu chorar, pra me consolar, e foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou, Ele me abraçou e me deu a mão pra não cair, pra resistir e prosseguir. Ele me amparou, ouviu o meu chorar e me deu a mão pra me consolar, e foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando Tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, Quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou, Ele me amparou. O grupo já era bom, mas depois que eu cantei junto ali melhorou bastante. Vamos ficar em pé? Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, todo o conhecimento, a verdade que o Senhor plantou em nosso coração. Ajude-nos, Senhor, a transmitirmos isso aos nossos filhos, às crianças que Deus colocou sob nossa influência, na escola sabatina, na igreja, na escola adventista, não interessa, onde o Senhor colocar crianças à nossa disposição, Senhor, para educarmos, para darmos um bom exemplo, para mostrarmos o que é ser homem e mulheres de Deus. Ajude-nos. Tem misericórdia, Senhor, de erros que já cometemos. Conserta, Senhor, o máximo possível desses erros na vida dos nossos filhos. Sabemos que nem tudo podemos fazer, mas nós confiamos no Senhor, no Teu amor e no Teu poder. Abençoe, Senhor, o restante do nosso dia. Abençoe as crianças da nossa igreja que irão viajar, os adolescentes e os jovens amanhã, todos envolvidos na missão. Que nós possamos ter uma igreja viva, ativa, desde os pequenos, para que o Teu nome seja honrado e a Tua volta seja abreviada. É tudo o que nós queremos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Nós iremos cantar a primeira estrofe da música, na saída, Em Paz Eu Vou, e na sequência, quando começar a segunda, a gente começa a sair, tá bom?